pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado. Bom dia, amada. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Graças a Deus. Vamos ouvir e mastigar a palavra de Deus. A palavra hoje está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Não introduzirás em tua casa coisa alguma abominável, porque serias como ela, voltado ao interdito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu tenho ouvido muitas reclamações de pessoas por ter visto coisas estranhas dentro de casa. E a pessoa me perguntava se eu sabia o porquê acontecem essas coisas, se era normal. E eu respondia que não é normal. São coisas espirituais que vêm do inimigo para perturbar a sua vida, a sua família. E como é que essas coisas acontecem? Por que isso acontece com muitas pessoas? Vamos aprender? Primeiro, o inimigo existe. O inimigo de Deus, Satanás, que também é o meu e o seu inimigo, ele existe. E ele, para atacar a sua vida, a sua família, a sua casa, ele precisa ter acesso. E esses acessos chamamos de porta de entrada. E onde essas portas de entrada? Primeira porta de entrada são os nossos sentidos. O que são os nossos sentidos? Os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca. Ou seja, durante o dia meus olhos olham para quê? Durante o dia meus ouvidos ouvem o quê? Durante o dia minha boca fala o quê? Então, isso são portas de entrada que o inimigo tem acesso para ir para a sua casa, certo? Então, primeira porta de entrada, os sentidos, que é o que eu já expliquei agora. Segunda porta de entrada são os objetos que você ganha e leva para a sua casa sem saber o significado daquele objeto. Isso também são portas de entrada que damos acesso aos espíritos malignos para perturbar a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família. Terceira e última porta de entrada que os espíritos malignos têm acesso à nossa casa são os ambientes errados que nós andamos. Por exemplo, bar de cachaça, ambientes pornográficos, conversinhas de amigo onde tem palavras indecentes e assim sucessivamente. Por isso, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes nós vamos ouvindo relatos de pessoas dizendo assim, que ouve de vez em quando alguém na porta chamando pelo nome da pessoa, e quando você vai até a porta não tem ninguém, e você se arrepia toda. Quem lhe chamou? A quem você está dando acesso. Eu sempre tenho dito assim que uma casa onde não tem oração, tem o cão. E você precisa ter cuidado com essas três portas que muitas vezes vamos dando acesso ao inimigo. Perturbar não só nós, mas as crianças, né? E a nós também adultos. Porque tudo que você fala, meu irmão, lhe acompanha. Você sabia disso? Da mesma forma, tudo que você olha, que é pecado, vai atrair você e vai também conduzir os seus olhos. Do mesmo jeito que você ouve. Tenha cuidado, meu irmão e minha irmã, porque o espírito maligno, quando ele entra numa casa, ele se apodera de todos que estão ali. O texto que acabei de ler diz o quê? Repito, Deuteronômio 7, versículo 26. Não introduzirá em tua casa coisa alguma abominável. Que coisa alguma abominável é essa? Objetos
que muitas vezes são consagrados ao inimigo e você traz para sua casa sem saber o significado. Cuidado com certos objetos que você ganha. Pergunte se aquele objeto é de cristão, se é de igreja. Pergunte a alguém que tenha conhecimento sobre esse assunto. Mas não vá pegando tudo que lhe dá de presente e ler para sua casa. Não. Porque um objeto, muitas vezes, que aparentemente é tão, sem poder de nada, mas se for consagrado ao inimigo, contamina toda a sua casa e começa a atacar até o seu próprio casamento, sua vida particular, sua família, seu filho, sua vida financeira, até sua saúde. Por isso que é importante eu e você também lembrarmos do que eu falei nesse instante, terceira porta de entrada, que é os ambientes que nós frequentamos, né? Tem ambientes que está todo contaminado. Se você for lá, você também se contamina e traz essa contaminação para a sua casa, para a sua família. Não custa nada eu e você dar uma averiguada quais são os ambientes que estamos frequentando durante o dia. Eu já passei por situações que eu fiquei assustado em casas que a porta estava fechada e começou a balançar sozinha, sem estar ventando. Mas depois eu entendi o que era. O esposo daquela pessoa que eu estava conversando estava trincando de tanto palavrão. Quando ele saiu, os amigos dele com certeza ficam chamando ele atrás, né? Por isso que a porta chacoalha muitas vezes, balançando sem ter vento, porque ele tem uma porta de entrada, ou seja, ele teve acesso a alguma porta de entrada naquela casa, ou através da mulher, ou através do marido, ou através dos próprios filhos. Porque tudo que a gente chama, com certeza, nos acompanha. E isso não importa se vai se manifestar à noite, de manhã ou à tarde. É a hora que ele vê que as pessoas estão chamando por eles. Que são os espíritos malignos que estão tendo acesso às portas da entrada através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos ou da nossa boca. Ou de objetos ou de ambientes que nós frequentamos. Faça uma avaliação aí, você com sua família, veja como vocês estão vivendo e observe o que está acontecendo na sua casa. Mas se você tiver fé em Deus, for católico, batizado e quiser expulsar os espíritos malignos da sua casa, comece a renunciar o que você está vendo do pecado, o que você está ouvindo, o que você está falando e os objetos que você está trazendo para sua casa. E os ambientes que você está frequentando. Renuncie tudo isso. Você verá a paz reinar na sua casa. Caso contrário, a coisa vai se alastrando de pior a pior. E você vai vendo que na sua própria casa você vai se sentir inconfortável. Por quê? Porque a nossa casa tem esse lugar que eu me sentir bem aconchegado. Se na nossa própria casa, no nosso próprio lar, estamos sentindo incomodado, tem algo que está ali tomando espaço de tudo já. Pense nisso com carinho. Deixe embaixo seu comentário, compartilhe para seus contatos esse programa e até amanhã, se assim Deus permitir, mais um programa Palavra do Dia. Chamada.